É um prazer estar em sua companhia neste canal para o estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui com o propósito de revelar segredos. Estamos aqui para desvendar os segredos e os ritos do santuário, para compreender o plano da salvação. A Bíblia fala de 3 santuários: o terrestre, o humano e o celestial. Deus anseia por habitar conosco. Ele nos ama e deseja nos preparar e nos qualificar para morarmos em sua presença. A história do santuário terrestre se confunde com a história do povo de Deus. O santuário terrestre passou por 4 etapas. Vamos conhecê-las? A primeira fase, o tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo foi utilizado por 487 anos, entre os anos 1445 a 958 a.C. Por mais de 4 séculos, aquela maravilhosa estrutura móvel suportou os 40 anos de peregrinação no deserto e outros 447 anos na terra de Canaã, até ser substituída pelo Templo de Salomão em Jerusalém. Estamos agora falando da segunda fase do santuário terrestre, que ocorreu entre os anos 958 a 586 a.C. Por 372 anos, o Templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi o centro da adoração na Cidade Santa. O local para a construção havia sido escolhido pelo próprio Deus, o Monte Moriá, o mesmo local que Abraão foi provado por Deus ao pedir que sacrificasse Isaque naquele monte, naquele local. Esta referência encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler nesse momento? Então, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. A Arca da Aliança e vários utensílios do tabernáculo de Moisés foram transferidos para o templo de Salomão. Porém, foi sentida a ausência da vara de Arão e o vaso com maná. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Lemos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. A ausência do vaso com o maná indicava que os israelitas haviam deixado a reforma alimentar proposta por Deus no deserto. E o desaparecimento da vara de Arão é um indicador de que a monarquia foi uma infeliz substituição ao regime teocrático. O fim deste santuário ocorreu nos dias do rei Nabucodonosor, quando invadiu 3 vezes a cidade de Jerusalém em 3 campanhas militares, em um espaço de 20 anos. A última invasão ocorreu no ano 586 a.C., ocasião em que o Templo de Salomão foi completamente destruído. Após os 70 anos de cativeiro, do cativeiro babilônico, ocorreu a 3ª etapa do santuário terrestre. Foi o Templo de Zorobabel, entre 515 a 19 a.C. Sua duração foi a mais longa dos santuários terrestres, com cerca de 496 anos. Zorobabel era o líder civil de Israel e foi impedido repetidas vezes em seus esforços de reconstruir o templo. A dantesca obra de reconstrução do templo e da cidade em Jerusalém seria levada a efeito não através da força ou da violência humana, mas por intermédio do Espírito Santo. Este edifício foi reformado e ampliado nos dias de Herodes, iniciando a 4ª e última fase do santuário terrestre, o Templo de Herodes. Os anos 19 a.C. a 70 depois de Cristo marcaram 89 anos de existência deste santuário. No ano 70 de nossa era, os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, o orgulho de Israel. A história dos santuários terrestres mostram que os adoradores perderam de vista a glória de Deus. Valorizaram mais os edifícios do que a presença de Deus, que santificava e dava sentido aos santuários. A maior prova disso é o nome pelos quais os santuários são chamados e conhecidos: Tabernáculo de Moisés, Templo de Salomão, Templo de Herodes, Templo de Zorobabel. Todos eles não eram templos de Deus? Foram erigidos para adoração a Deus ou aos homens? Deveriam ser chamados pelo nome de Deus ou pelo nome dos homens? Deus não quer habitar em templos feitos por mãos humanas, mas em seu coração, em sua vida, em nossa vida.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Se você permitir que Deus habite com você, um dia você poderá habitar com Ele na eternidade. Em nosso próximo estudo, iremos prosseguir conhecendo os segredos revelados no santuário e em seu ritual. Continue conectado com este canal e que Deus possa te abençoar ricamente. Até lá!